Oi, pessoal. Olá, oi, pessoal. Vamos aprender a escrever hoje, corrigir nossos erros. Fernanda. Oi, Fernanda. Falei que agora eu começo com um sonzinho, sempre pra não ficar aquele som mudo no final, quando começa a live. Deixa eu só limpar minha lente, ver se não tá suja aqui. Fica sempre um som mudo na live, assim, quando a gente começa, fica só a gente, assim. Aí eu falei que agora eu vou começar. Eu sou convidada de uma menina, ela sempre põe um rock and roll. Falei que eu vou, já que é talking com os profissionais, você sempre colocar uma música, assim, pra começar, enquanto o povo vai entrando e tal. Nesse frio, eu tô achando que o povo fica até com preguiça. Outro dia eu vi derrubarem uma live por causa da música, por causa de direito autoral. Mesmo? Aí eu sempre Ah, fico com medo de colocar a música no início e, tipo, o Instagram derrubar a live, sabe? Aí eu, mentira! verdade. Mentira! Uai, estranho. Ei, Mari, mas por quê? Mas era, você sabe que Não, era música porque nacional, alguma coisa assim? era música nacional. Eu lembro que a moça tinha falado, tipo assim, era uma música nacional e aí, enfim, Ah, derrubou, então, assim. graças a Deus, eu sempre ponho um rock and roll internacional, vou colocar uma música sempre de rock and roll internacional. Pode deixar então, porque nós temos problema com isso, né? Então, não vou colocar nunca música nacional, então, porque eu nunca vi isso. Meu Deus do céu, eu, hein? Então, essa menina ela é uma professora de química, ela faz live há muito tempo e ela sempre começa com música. Nunca teve É? nada. É, ela Pois sempre é, começa com rock. aham, eu tinha visto e vi como música nacional. Eu já vi gente começando com música também que não deu problema. Tá muito Ai, será? branco meu rosto pra mim, não tá pra você, não? Tô Tá, achando. tá, tá um Deixa eu pouco ver. mesmo. Ei, Vamos ver. Ari, Vitória, Ari, Lucas. Oi, Melhorou. pessoal. Melhorou? Melhorou, Acho que melhorou. Melhorou. melhorou Ei, um pouco. Fê, várias pessoas. Esse assunto é um ótimo assunto, né, Fê? Porque, Fernanda, ótimo assunto né, que a gente colocou. Eu acho que o tema que você colocou é excelente, porque tá todo mundo escrevendo agora, né, Fernanda? Então, eu acho que o assunto é excelente. O que eu vejo de post errado, que eu mesma, às vezes, escrevo muito rápido, por exemplo, assim, eu vou colocar um conteúdo, mas eu volto lá na hora e vou lá e edito e tal, né? Mas o post não. Mas eu vou escrever alguma coisa lá embaixo, mesmo na hora que eu estou editando como é que fala? Um feed lá embaixo. E aí eu Aham. digitei alguma coisa errada, mas eu vou lá mas conjugação jamais, que isso eu acho o fim da picada. Mas é o que você imagina falou, Mas na época tem. de internet, o povo acha que o corretor corrige. Mas o corretor não corrige erro ele corrige, pode corrigir ortografia, mas ele não corrige. Como é que fala, gente? Você é professora de português de Ele não vai corrigir concordância, às vezes não vai concordância. corrigir registro Não, não vai corrigir, não vai corrigir, né? também. Não vai corrigir. Então, eu queria que você falasse, vou me apresentar para quem não me conhece quero que você se apresente, por quê? Essa semana, gente, é a quarta temporada do Carreira Flix. O que é o Carreira Flix? Eu criei esse, né? Tipo, meio que copiei, mas assim, entrei com carreira, joguei no Google para ver se alguém já tinha pensado nisso, mas ninguém tinha pensado. Até tem o Fashion Flix das meninas aí que fizeram, muito legal também de moda. E aí veio o Carreira Flix. O que é o Carreira Flix? Eu peguei tudo que eu faço de orientação profissional de carreira, condensei em quatro temporadas. Na verdade, uma foi a mais, por pedido mesmo das pessoas, que é autoconhecimento, que é a primeira fase de qualquer orientação de carreira que a gente faz é autoconhecimento, seja primeira escolha, transição, é, até aposentadoria. Então, a gente sempre parte pelo autoconhecimento. Então, a gente fez
uma temporada que foi a segunda só de autoconhecimento e a gente fez a terceira também, que a gente trouxe tantos profissionais e ensinaram várias ferramentas de autoconhecimento. Então tem aí tantas ferramentas para o pessoal pegar e fazer. A primeira temporada a gente trouxe de empreendedores que fizeram a transição tanto do empreendedorismo para a carreira na empresa, no intraempreendedorismo, quando vice-versa, que eram empreendedores e foram para a empresa e vice-versa. E agora a última, que a gente sempre faz, que é muito importante quando você vai fazer a primeira escolha ou transição, que é conversar com os profissionais. Né? Para você conhecer a carreira do profissional, para você ser professor, vai conhecer tem que conversar com o professor. Né? Porque uma coisa é a gente estar com uma aluna e saber qual é a realidade do professor. Somente agora, né? Que muito professor que é de sala de aula presencial virou professor EAD, sem estar preparado para isso, né? Vários desafios. Então, assim, conhecer a realidade do professor. Então, eu criei o talk com os profissionais. Então, eu vou trazer profissionais aqui de diversas áreas para estar falando sobre a área, né? Geógrafo, administrador, economista, você formou em letras, né? Aí você vai falar, eu tenho mais formação. Você tem várias formações, então você vai falar aí das formações que você atua hoje. Então, assim, eu vou trazer pessoas de diversas áreas para estar conversando com a gente. Sexta-feira mesmo vai vir um economista que vai falar as áreas que ele atuou e como que é a profissão dele, para as pessoas saberem quais são as profissões, para poder escolher e conhecer a realidade do mercado. E aí, hoje eu trouxe a Fernanda, porque eu vi como é que é o trabalho dela pelo curso, conheci ela também pelo Instagram. Vi que ela tem um trabalho formidável, inclusive trabalhando, né, com o curso que ela tem da Pontuar, que ela dá o curso de redação, tanto para concurso quanto para Enem, né, Fernanda? O foco que a gente tem mesmo é Enem hoje. Para concurso, a gente dá aula particular, mas a gente não tem turma. Tá? Concurso a gente atende personalizado mesmo. A redação do Enem, que a gente trabalha com turma, é o nosso carro-chefe, né? O carro-chefe é para Enem também. Que a gente trabalha. E tá aí, ela disponibiliza conteúdo direto e tal. Então, eu falei, vou convidá-la para poder falar, né, gente? Falar pra gente um pouquinho disso. E a gente definiu esse tema, porque é um tema que tá todo mundo aí, de todas as áreas, escrevendo. Ninguém fala muito sobre isso. Todo mundo fala sobre mídias digitais, como fazer a propaganda, como divulgar, mas ninguém fala do que escrever. Né? Fala que o conteúdo que tem que ter, mas não fala da forma de escrever e o quanto a escrita é importante no nosso dia a dia, né? Aí eu fico pensando no currículo que chega todo errado, né? As pessoas me mandam o currículo e eu fico assim, gente, mas a pessoa não teve nem no autocorretor, a pessoa não colocou nem no corretor, juro pra você. Muitas vezes chega o corretor, a pessoa não colocou o corretor, nem o autocorretor, ela ligou para colocar, para mandar o currículo. Então ela nem ligar o autocorretor ela colocou. Para escrever um currículo tão mal escrito que, assim, de cara ela já não vai passar na seleção, porque ela manda um currículo, que é a primeira apresentação que ela tem, ela manda com erro de português, né? Então, assim, que é uma coisa muito importante pra gente, né? Você vai contratar uma pessoa que escreva e que fale errado, é impossível a gente contratar uma pessoa assim. Dependendo do cargo, até passa, né? Mas dependendo da maioria dos cargos, não vai passar. Né? Então, o quanto que é importante esse tema. E aí a gente trouxe a Fernanda aqui, e aí ela vai falar um pouquinho dela, então eu queria que ela se apresentasse e de cara já me falasse um pouquinho dessa escolha profissional dela e dessa trajetória dela, até chegar aí na questão da Pontuar. E a trajetória foi um pouquinho longa, mas vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Fernanda, eu sofri muito no meu terceiro ano para escolher o meu curso. Eu tive por muitos anos uma vontade muito grande de trabalhar com comunicação social. E a gente teve um grêmio na escola que era... Até questiono muito meus alunos, que eu acho que grêmio é uma coisa muito importante e hoje tem perdido muito valor, né? A gente teve um grêmio que era anarquista e era contra comer no McDonald's, pagar os valores altos da cantina. Era super legal, assim. Mas, enfim, eu falei, gente, eu não quero enganar as pessoas com propagandas enganosas. Eu não quero ser uma marqueteira, assim. Eu falei, e agora o que eu vou... Pra ir pra cá também era esse, sabia? Que o meu medo de vir pra cá, que eu resisti durante 2 anos, eu sempre falo, é esse. De falar assim, eu acho que quem tá lá é marqueteiro. Eu ficava com essa crença, assim, sabe? De que se eu viesse pra cá, eu ia ser igual um tanto de gente que tá e que não tem nada a ver. Na verdade, não é.
né? Assim, a gente que acha que é isso. E não é. Você não Sim. é. Eu não sou, né? Então não tem nada disso. Pois é. Desculpa, continua, vai lá. Não, sem problema. E aí eu entrei num processo assim que eu pirei. Aí foi no segundo ano que eu desisti disso. E assim, eu sempre fiz vários cursos de artes, várias coisas assim, porque eu gostava dessa área mais criativa. E aí eu fui e comecei a assistir palestra vocacional, comecei a assistir palestras de todas as áreas para poder resolver o que eu queria fazer de carreira na minha vida. E aí eu assisti uma de direito, e na de direito eu descobri que eu queria ser diplomata. Oh, E aí eu falei, nossa, eu nasci para ser diplomata. oh. E aí fui estudar a carreira do Itamaraty, ver como que era e tudo. E aí quando chegou, aí ficava, e aí não tinha o curso de Relações Internacionais na UFMG ainda, né? Todo ano falava que ia abrir, e aí chegou no meu ano do vestibular e não abriu. E eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? E eu conversei com os meus pais sempre foram super abertos, nunca me obrigaram a seguir nenhum curso e sempre me apoiaram, independente da minha decisão. Uhum. E aí eu conversei com os meus pais, e minha mãe, ela estudou na UFMG, minha mãe virou e falou assim, filha, eu te recomendo tentar alguma coisa na UFMG, para você estar lá dentro, porque ela vai te dar muita oportunidade. E eu virei e falei assim, tá. Aí eu fui, fiz Relações Internacionais numa faculdade à noite, numa particular, e fui fazer letras na UFMG de manhã. Porque eu virei e falei, como eu queria ser diplomata, eu precisava ter um português excepcional, Uhum. e eu já tinha o inglês, mas eu precisava ter uma outra língua. Eu virei e falei assim, então eu vou, pelo menos, né, fazer lá para ter o francês. E aí eu fui e fiz letras e relações internacionais. Fiz os dois cursos, tive que ouvir de muita gente, inclusive da minha família, que eu ia abandonar um, que eu não ia dar conta de terminar, que em algum momento eu ia ter que escolher entre os cursos. Eu formei nos dois. Eu fiz intercâmbio durante... Eu tive minha vida acadêmica normal. Eu não era aquela piolha de universidade, eu não ficava lá dentro o dia inteiro, porque eu fazia estágio ainda, eu trabalhava. Eu fiz 2 anos eu trabalhei numa escolinha na parte da tarde. Depois eu saí dessa escolinha e eu fiz um estágio na Receita Federal pelo curso de Relações Internacionais. Uhum. Fiquei uns 6 meses na Receita Federal e aí eu consegui um intercâmbio para Portugal. E aí fui para lá, pedi transferência do meu curso, formei em Relações Internacionais lá, tranquei letras, fiz matéria à distância, online, me virando nos 30, porque assim, implorava para professor para tentar. Tinha matéria que não era 100% online, tinha prova presencial na matéria online. A matéria era online e tinha prova presencial, tipo, não fazia sentido. E aí eu implorava, mas não. Aí consegui, não fui jubilada, né? Fiquei, porque eu fui para lá para fazer 6 meses, né? Em Portugal, fui para estudar 6 meses. Só que eu fui convidada para fazer o mestrado lá. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá. Terminei o meu curso de Relações Internacionais, fiz um mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus lá, e depois voltei para o Brasil para poder concluir a letras. Aqui minha mãe estava doente também na época, então eu vim para ficar com ela também. E aí eu concluí letras e Relações Internacionais, formei em português e francês. Oh, que legal. E fiz mestrado, fiz Relações Internacionais e fiz mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus. E depois já fiz uma outra formação ainda, que é uma pós em administração pública. Porque apesar de ser professora de português, eu amo política, eu adoro esse gerenciamento do público, sabe? Enfim, então assim, eu amo estudar, né? Gostei demais, olha que legal. Adorei essa história, eu não conhecia, tá vendo? Super rica. Olha, eu caí. Enfim, e aí vou te falar um pouquinho da minha questão do trabalho agora, né? Porque eu tive na área internacional, foi para fora e tal. Né? Você chegou a experimentar.
eu trabalhei em escola há muito tempo também. Eu comecei a dar aula antes de entrar na faculdade. Então, eu passei para o segundo semestre da UFMG. Falei, ai, 6 meses de férias, né? Aquela ideia da adolescente, 18 anos, 6 meses de férias. Minha mãe virou para mim e falou, Fernanda, não vou aguentar ficar te vendo aqui em casa todo dia, não. Você vai trabalhar, você se vira aí. Faz uns cartãozinho de aula particular e vai distribuir aí na vizinhança. Aí fui eu entregando cartãozinho na vizinhança, pedi pro porteiro entregar junto com o jornal lá os meus cartõezinhos. Fui na escola lá do bairro, falei aqui, tudo bem? Passei pro segundo semestre, tô à toa, se quiser, se precisar. E aí minha mãe falava, não, você vai trabalhar nem que seja de graça. Fui, trabalhei nessa escola de graça. Virei e falei assim, o trabalho é de graça. Aí eles, opa, de graça, né? Vem trabalhar com a gente. Aí tinha um mês que eu tava lá, minha mãe. Você acha que quem tava lá antes ia estar trabalhando de graça, Fernanda? Lógico que eles estavam pagando. Vai lá e pede pra você receber. E eu, meu Deus. Começou de graça, já pede pra receber. Eu acho que eu mereço receber um salário, sabe? E eu lembro que eu recebi meu primeiro salário, né? E era um salário mínimo, que na época era R$ 300. Você tinha começado a estudar ainda, não? Não, né? Nem tinha começado a estudar. Aí eu fui, fiquei lá na escola e tive uma oportunidade dentro do francês na faculdade de dar aula de francês instrumental. Ai, que ótimo. E aí é quando eu falo que eu fui mal educada. Então, eu brinco muito com os meus alunos, eu falo que eu fui mal educada, porque eu aprendi a dar aula para quem quer aprender. Os meus alunos, como eles eram de francês instrumental, eles eram todos mais velhos do que eu, e eles eram muito interessados e muito estudiosos, porque eles estavam estudando o francês ou para entrar no mestrado ou para entrar no doutorado. E eu era uma graduanda. E aí eu comecei a amar dar aula, né? E aí eu dava aula na escolinha durante a semana e aos sábados eu dava aula no Senex, lá da Letras. E depois, ainda, quando eu fui para fazer o meu estágio na Receita Federal do curso de Relações Internacionais, eu trabalhava no setor aduaneiro, né? Então, mexia com a parte de relações internacionais. Eu ainda dava aula de francês. E aí, os auditores da Receita pediram aula de português na hora do almoço. Eu dava aula de francês na hora do almoço. Eu dava aula de francês para eles no almoço. Às vezes, eles me pediam para dar aula de português para eles. Ou eles... Tem aluna minha também. Às vezes eles faziam um grupo de estudo, os auditores com os analistas, porque ia abrir concurso, auditora, eles abriam um curso, falava, Fê, vem estudar português com a gente. Aí eu ia, dava umas dicas, era super legal. Eu fui tomando gosto por dar aula, que era uma coisa que eu não esperava, não estava nos meus planos quando eu resolvi a minha carreira, que eu queria ser diplomata. Né? Então era uma coisa que não estava nos meus planos. E depois vira cachaça, não vira? Eu falo isso, professor é um negócio que entra na vida da gente, depois para tirar, minha filha, é difícil demais, né? A gente dá aula até de graça. Pois é. E aí o que aconteceu foi, aí eu comecei a dar aula e tudo, e aí meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, ele formou, começou a trabalhar na Johnson & Johnson, aí recebia 1000 coisas, carro da empresa, computador da empresa, carteira assinada, 13º. Eu falava, meu Deus, que mundo maravilhoso é esse que eu não tenho? Férias remuneradas. Eu falava, meu Deus, isso não existe para professor. Não, né? Aí eu virei e falei, não, vou largar essa vida. Aí eu já tinha formado, já tinha voltado para o Brasil, que eu fiquei 1 ano e meio em Portugal, tinha voltado para o Brasil. E aí eu falei que eu ia parar de dar aula e ia procurar algo na área de relações internacionais. Não tinha nada. Não tinha nada. O que aparecia basicamente era... como que fala? Vaga em empresa de logística e pagava muito pouco. E agência de viagem. Mas aí, uma ex-namorada do meu pai, ela tinha um contato numa agência de viagem e falou, olha... A Fernanda é dedicada e tal, e eu fui para essa agência de viagens, uma agência de intercâmbio, na verdade. E aí eu trabalhava com os operacionais.
eu trabalhava com o contato com as escolas, não deixei de pegar escolas, de trabalhar com escolas, e fazer as matrículas internacionais dos alunos. Mas não era a minha área, eu mexia com visto, então assim, até hoje eu sei fazer visto de não importa qual país aí, o que você quiser, eu tô sabendo. E aí, eu virei e falei, não, eu não era feliz, foi o único ano que eu não consegui ter um tempo para ir no meu médico, porque eu tinha vergonha de pedir para a empresa para sair, para ir no médico, sendo que eu estava saudável, mas eu fazia acompanhamento anual de médico. Eu virei e falei assim, gente, não tem condição, isso não é a vida que eu quero para mim. E pior, você não estava feliz. Porque quem hoje está exatamente. assim, a 1000 por hora, mas pelo menos está feliz, tudo bem. Mas você está a 1000 por hora trabalhando para outra pessoa e está infeliz, né? E aí, quando deu o meio do ano, tinha 6 meses que eu estava nessa empresa e que eu não estava dando aula. Aí os lugares que eu dava aula começaram a me gritar. Fê, vai abrir turma aqui. Fê, vai abrir turma aqui. Aí eu virava pro meu chefe e falava, olha, vai abrir uma turma. Eu posso pegar essa turma? Porque se eu pegar essa turma, significa que eu não posso fazer hora extra tal dia. Porque, teoricamente, não era horário do meu trabalho, né? Aí ele virava e falava, não, pode. Ele era muito gente boa. Aí ele falava, não, pode pegar e tal. De repente, as minhas turmas à noite já me pagavam mais do que eu pagava, do que recebia do meu salário. Aí eu virei e falei assim, eu vou voltar a dar aula. Ah, que bom. Não tô curtindo esse negócio. E aí eu voltei a dar propósito, né? Aí, tipo assim, você falou assim, esse é meu propósito, né? Esse é o curso que eu queria, é aqui que eu me encontrei mesmo. Exatamente. E aí, nisso, assim, foram acontecendo decepções com a carreira diplomática em si, né? Era uma coisa que eu ainda peguei alguns anos, estudei, mas eu fui me decepcionando com o que eu via mesmo, com os casos que eu ouvia dos diplomatas e tudo. E eu falei, não é isso para mim agora, não é o que eu quero. E aí eu continuei dando aula para os outros, mas eu subloquei uma sala de um lugar que eu trabalhava, inclusive, desde antes de eu formar, eu dava aula lá. O dono é uma gracinha. E aí eu conversei com ele. Ele tinha uma sala vazia. Eu falei, olha, eu tenho alguns alunos que vão na minha casa. Eu queria ver se eu podia trazer esses alunos para cá. E ele virou e falou assim, pode, você me paga X para usar a sala por aluno. E aí o teto máximo vai ser tal. E aí você não precisa pagar mais do que isso, não. Aí, beleza, peguei a sala, dei uma reformadinha nela, comecei a dar aula lá. Juntei uma graninha e falei, tá na hora de eu abrir a minha escola. E aí eu abri o ponto. E é o ponto já tá aí, ó, bombando. Que coisa boa, já. Parabéns. Parabéns. Obrigada, esse é o 4º ano da escola. Ai, que legal. E hoje é só você ou tem outras aulas? Tem outros. Só você ainda? Tem outros professores? Não, eu tenho uma equipe que eu falo que sozinha a gente não vai em lugar nenhum. Não, eu falo sempre também, sempre. Eu tenho uma equipe que sem essas professoras, e eu não vou falar que são só elas, porque passaram outros professores na escola que deixaram a marca lá e por motivos pessoais, né, e profissionais deles, eles não continuaram. Mas hoje eu tenho mais uma equipe comigo. Eu tenho mais 2 professoras de redação que me ajudam. Tenho uma professora de atualidades, que é formada em História. E tem uma professora de francês que também me ajuda. Porque o francês, apesar de eu não divulgar, por indicação a gente tem muita demanda. E como a minha agenda foi enchendo, aí eu tô com essa professora que me auxilia lá hoje. Então eu já tenho... Então, já aproveita e fala pro pessoal o que você oferece lá. Redação. Então, a gente oferece redação e aí também o suporte e reforço escolar dentro de português, né? Então, gramática e literatura para todos os anos. Português para concurso, a gente oferece só particular, e aí tanto redação quanto treinamento de questão ou a gramática mesmo. E aí a gente faz personalizado, porque na verdade não é nem a gente, sou só eu que pego o português para concurso, e eu trabalho personalizado com o aluno. Então, ele vai me falar qual que é a banca que ele vai treinar, a gente vai trabalhar dentro da questão da banca, o tipo de questão, o tipo de cobrança, né, o tipo de conteúdo. Então, a gente faz bem direcionado. E o principal mesmo
é a redação, que é o que a gente tem as turmas hoje, e a gente está com tudo funcionando normalmente. Então, mesmo com a pandemia, né, e tudo, as aulas continuam normais, com o mesmo tempo de duração. A gente seguiu o calendário normal da escola, então a gente não enfiou férias, igual as escolas fizeram aí, colocaram umas férias quebradas no meio, né? A gente não fez nada disso, a gente está seguindo direitinho o calendário da escola. A única coisa que a gente fez, porque eu imaginei que fosse adiar o Enem desde o início, mesmo o governo batendo o pé, falando que não ia adiar, eu falei com os meus alunos, falei, gente, a gente tinha umas aulas extras que a gente oferece para os alunos de repertório sociocultural e de gramática. Aí eu virei para eles e falei, gente, vamos fazer o seguinte, a gente continua com as aulas normais, mas a gente suspende as aulas extras. E a gente pega essa carga horária e joga para depois. Para frente. Para vocês terem suporte caso o Enem adie. E é basicamente com isso que a gente vai trabalhar. E expatriados, esse pessoal que vem, vocês também dão aula de português para essas pessoas? Não. É completamente diferente. Isso é bem legal também para as pessoas saberem. Dentro da letras, né, a gente tem um universo assim, infinito de trabalho. Isso é muito interessante. Eu não sei nem se você tem pessoas que são interessadas em letras. Eu tenho uma prima que eu levei para esse caminho. Mas dentro da letras a gente tem um universo gigante. A gente fala que ninguém forma com o mesmo currículo que o outro. Não é um curso na UFMG, tá, gente? Eu não falo por outras faculdades, porque acho que as outras faculdades têm o cronograma bem fechadinho do curso. Na letras, a gente tem grupos. Grupos de crédito. Então, tem tipo G1, G2, G3. Você tem um mínimo de créditos que você tem que cumprir dentro daqueles grupos. Então, você tem basicamente um semestre de obrigatórias e o resto tudo você pode escolher o que você quer fazer dentro daqueles grupos, mas você pode se aprofundar dentro daquilo. Então, eu, Fernanda, como eu sempre gostei de política, né, sempre gostei da questão pública, eu trabalhei com análise do discurso. Então, o meu foco era análise do discurso político. Então, eu analisava discurso político. Na época, o presidente era o Lula, né? Então, eu analisava os discursos dele. A UFMG pagou, eu apresentei trabalho na Argentina, apresentei trabalho no Rio de Janeiro, apresentei trabalho em Viçosa. A UFMG pagou tudo para mim. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Mas tem gente, a Vá mesmo, que é meu braço direito lá na escola, ela foi para o futebol. Ela ama futebol. E ela trabalhava com português no futebol. Então, assim, a gente tem um universo muito grande, fora as línguas, né? Porque a gente ainda tem a questão, por exemplo, né? Tem francês, tem outras línguas. Então, a gente tem um currículo muito grande. Você pode formar, às vezes, com uma dupla habilitação, igual a minha. Né? Ela, por exemplo, tem Libras. E a gente tem, assim, um universo gigante lá dentro. E tem quem, por exemplo, eu sou formada em português e em francês, língua estrangeira. E aí eu dou aula de francês, língua estrangeira. Tem como você dar aula de português, língua estrangeira. Mas essa não é a minha especialidade. Tá. Então, mas uma pessoa então, que vem da França, que fala francês, você não conseguiria dar aula de português para um francês ou não? Eu posso, mas eu vou penar e eu vou ter que sentar e estudar a metodologia de português língua estrangeira, de como você ensina o português. Porque tem muita coisa. Para mim, Fernanda, é até um pouco mais fácil, porque, por exemplo, eu conheço francês. Então, é mais fácil para eu poder ensinar, porque eu conheço, por exemplo, o som da língua dele, que ele tem, que a gente não tem, ou uma coisa que seja parecida. Eu posso dar uma associação para ele, por exemplo, o R no francês normalmente é arranhado, né? Então, très bien, très intéressant. Eu já falei que a última língua que eu vou aprender na vida é francês, porque eu não consigo dobrar esse R de jeito nenhum. Mas não tem problema, tem quem não consiga fazer esse R, e, por exemplo, nos países africanos, colônias de franceses, eles falam très intéressant. Então, eles falam R assim. Então, por exemplo, se eu fosse explicar para um francês como ele falaria o número 3, por exemplo, eu falaria o sotaque dos africanos, né? Então, para ele tentar assimilar aquilo, porque normalmente a gente vai mostrando com sons, tipo, para americano.
Eu É vou. igual o Ele não. americano com o inglês. É igual o inglês britânico com o inglês americano. Não, mas, por exemplo, se eu for falar, por exemplo, para um americano falar barata, aí ele vai querer falar barata, né? Tipo, barata. Só que Uhum. eu vou, tipo assim, se você tem o conhecimento, que é o que eu não tenho, né? Mas é mais ou menos por aí, você vira para ele e fala: olha, sabe o better? Você vai pegar esse irã que você faz no better e vai falar no barata, Ah, tá, entendeu? entendi, Então, entendi. pega o som que é semelhante na língua e faz essa associação para ser mais fácil o Mas a sua aprendizado dele. formação não é específica para isso. Existe dentro da letras uma Não, pessoa que formou específico para dar essa aula. Entendi. tem quem forme com o quem goste disso, né? E aí vai se especializar nisso. A Entendi. minha área é muito mais a linguística. Entendi. Hoje e aí é dentro da gramática, tanto que a Vá fala, Fê, gramática Fernanda, porque eu sempre estudei dentro da análise do discurso a escolha vocabular, o tempo verbal, né? Então, tudo ali direitinho para ver qual que era a ideia daquilo. Então, era o que eu estudava. E é diferente de uma pessoa que, por exemplo, foca em literatura. Hoje eu Ah, sei muito de literatura porque, basicamente, a literatura eu tive que estudar para dar aula. aham, entendi. Mas Então, não vem da sua formação. Entendi. Porque você tem vem um foco do pouco seu da minha trabalho formação, hoje. mas eu tive que Entendi. estudar muito mais. Entendi. Então, por Entendeu? falar em gramática, vamos entrar então no foco do nosso assunto de hoje, do nosso tema de hoje, que é exatamente a escrita, né? Que dicas você daria para as pessoas hoje conseguirem escrever conteúdos mais corretos, mais sérios, mais certos? Ou que tipo de erros você mais vê nesses conteúdos que são soltos aí com essa tecnologia que vem aí? Que a gente tem aí Então, já usando há muito tempo, né? Que na verdade a gente já está com ela há muito tempo. sim, depende muito, né? Eu acho que da formação da pessoa e da base que ela tem. Uhum. Muita gente comete os erros de escrever da forma que fala. Falar, a gente pode falar de qualquer forma, porque o objetivo da fala é a comunicação. Então, Uhum. se eu falar vassoura ou vassoura, né, o ideal é que a pessoa entenda que é aquele objeto que ela vai varrer ou barrer, né, a Aham, casa. Então, aham. a ideia é essa, né? Agora, é a comunicação. Agora, na hora de escrever, eu preciso ter o gramaticalmente correto. E muita gente não se preocupa com isso e escreve como fala. E aí a gente encontra os erros de concordância, né? Os erros. Tem muito. Acentuação e crase, né? Eu acho que são os erros principais que a gente vê hoje dos adolescentes. Eu brinco, inclusive, essa que entrou aí, a Mel, Aí, Bel, eu brinco muito com os meus alunos é, que eles, eles às esqueceram que vezes, existe, né? Eles esqueceram que eles existe. entregam uma redação, aí eu viro e falo para eles assim, aqui, da próxima vez, traz ela assim com um pouquinho mais de cuidado, aí eles ficam assim, oi, eu falei assim, você deixou cair os acentos no caminho, não vai nenhum. Aí eles ficam rindo, Ah, ela porque entrou na vem hora assim, certa, isso mesmo. nenhum acento, né? Aí entrei na hora certa. Mas assim, mas eu não acho que é só adolescente, não, Fernanda. As pessoas estão meio mal acostumadas exatamente por causa de digital. Tô falando por mim, porque eu sou uma pessoa super chata em escrever. Por exemplo, o WhatsApp, né? Ele não acentua. Eu nunca gostei de autocorretor, nem de WhatsApp, nem de nada. Eu nunca gostei porque ele começa a escrever pra gente, detesto que escreve pra mim, então detesto que vai completando frase pra mim, eu detesto isso. Detesto. Então, assim, nunca gostei de colocar em nada. Então, nem no Word, quando surgiu lá atrás, nunca gostei. Então, e eu vejo que às vezes a pessoa coloca. E aí eu sempre não gostei disso. E aí, às vezes eu corrijo quando a pessoa me manda alguma coisa, se é muito íntimo de mim, tal do, por exemplo, mas e mais. Isso, Esse é péssimo. assim, gente que eu tenho intimidade, eu fico assim, não é possível. Mas é uma coisa, mas é outra coisa completamente diferente. Mas é somar, mas, entretanto, porém, nananana. Tem E conjunção assim, as pessoas adversativa. escrevem como se fosse a mesma coisa. Aí eu arrepio, sabe? Eu arrepio. Só que às vezes você não tem intimidade, você fica sem graça de falar com a pessoa. Aí quando eu tenho muita intimidade, eu sei que a pessoa vai participar do processo de seleção, vai escrever alguma coisa, eu vou lá e falo, sabe?
Eu vou lá e falo, né? Uhum. Eu, como professora, eu tenho a obrigação de falar para os meus alunos. Mas, às vezes, quando a pessoa... Eu tenho intimidade com a pessoa, e aí a pessoa acha que está sendo uma arrogância eu falar, né? Por isso que eu achei muito importante você falar sobre isso, porque é questão de cuidado com o português. Aí eu comecei a falar sobre isso, porque, às vezes, a gente começa a digitar, é tão automático agora a gente não acentuar o próprio digitar, como por exemplo, Tem no que celular. segurar a tecla para Tem que segurar acentuar, a né? tecla para acentuar, isso que eu ia te falar, por exemplo, no computador não, mas no É o celular. tempo maior, né? Que a gente fica assim, uma economia porca que a gente faz É para mais não ou menos acentuar. isso. Aí eu falo, nossa, tem que voltar lá, não acentuei. E aí, outro dia, uma amiga minha falou, Dri, você viu que você escreveu aquele texto inteiro sem acentuar? E ela falou assim, e você não é disso, por isso que eu tô te chamando. Ela me chamou em inbox e falou assim, você não é disso, por isso que eu tô te falando. Eu falei, nossa, realmente, vacilei, porque eu não sou disso. E ela sabe que eu corrijo, porque eu não sou disso. Uhum. Mas é exatamente o que você falou, que você tem que voltar lá, parar, ir lá, porque meu computador tinha queimado e eu tô fazendo tudo no celular. Agora, eu vejo, isso é o meu caso, mas eu vejo que a maioria não. A maioria realmente vai no automático e realmente não quer fazer. Não acentua porque não acentua, acostumou a não acentuar. Não é só o adolescente. O adolescente já é normal. Ele corta a Sim. palavra. Ele corta a palavra. Ele escreve o cadê você, o K e o D. Mas dentro da comunicação deles não tem problema. O que a gente fala muito com os alunos Isso é aí. tomar cuidado com o local. Então a gente tem que pensar. Se eu estou conversando com os meus amigos, eu falo igualzinho a minha comunicação da Fernanda. Se eu estou aqui conversando com você, eu não vou chegar e falar, amiga, você tá bom? Eu não tenho que... Não, eu estou tendo uma conversa Exatamente. profissional aqui, um diálogo profissional. Então eu não vou Exatamente. falar da mesma forma que eu falaria se eu, sei lá, se eu não vejo minha amiga desde antes da quarentena e vou encontrar com ela. Né? Então, Lógico, assim, a gente tem exatamente. que ter um conhecimento e a mesma coisa é a nossa escrita. Então, eu tenho que ter uma atenção. Se eu estou conversando, eu brinco assim que eu tenho até uma prima minha que ela tinha vergonha de me mandar mensagem, que ela não sabia como que ela escrevia para mim. Eu falo, gente, que bobagem, né? Porque não é porque eu sou professora também que a pessoa tem que ficar mandando tudo perfeitamente. Nem eu mando tudo perfeitamente. Eu brinco com os meus alunos que se eu fosse falar de acordo com a gramática o tempo inteiro, eu ia parecer um ET, né? Eu ia falar, não pise o chão. Não, as placas estão todas erradas. É não pise a grama, porque pisar é verbo transitivo direto, e não no chão, na grama. Então, assim, a gente tem milhares de erros, né, sendo cometidos por aí, né? Né? Tem várias coisas que são erradas. Mas eu acho que é a questão do local. É que você falou, é a relação. Que tipo de relação que eu tenho com você? O problema é que eu vejo que as pessoas usam o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, ele se iniciou talvez como uma ferramenta informal, mas ele é uma ferramenta formal. Eu posso transformar um documento e mandar por e-mail. Né? Sim, a pessoa tem que ter uma noção de com quem ela está conversando. Exatamente. Se ela está conversando com a amiga dela e aquilo é uma conversa informal, vou manter-me informal. Exatamente. Agora, se eu estou conversando com o meu chefe pelo WhatsApp, eu preciso ter um grau de formalidade, eu preciso pensar nas palavras que eu estou escrevendo, porque, inclusive, eu posso perder credibilidade dependendo dos meus erros. Lógico. E aquilo é um documento. Eu acho que, assim, a gente está no momento de falar disso, porque é pandemia e tá todo mundo se comunicando por texto, né? Então, o chefe que antes ia na sua mesa falava, sim, o chefe que ia na sua mesa e te falava alguma coisa ali diretamente, hoje às vezes te manda uma mensagem escrita. E você que respondia, às vezes, você vai responder por texto. E ele não via o erro gramatical que você está cometendo quando você falava, e agora às vezes vê quando você escreve. Né? Então, ter atenção a esses erros é muito importante. É lógico que corrigir, né, é uma coisa um pouco chata, mas, enfim, depende muito da proximidade que você tem com a pessoa e de como a correção é feita também. Né? Porque se você tratar aquele erro como uma coisa normal, né, essa semana aconteceu isso comigo. Uma amiga me mandou uma mensagem e estava escrito errado. Ela tinha escrito haja com H, mas era do verbo agir. E aí eu virei e corrigi ela. Falei, é feio, mas é o certo.
Ela virou assim, não, pode me corrigir. Ela achou que eu tivesse falado que era feio o erro dela. Eu virei e falei assim, não, é feio escrever haja sem H. Eu também acho feio, mas quando é do verbo agir é sem H. O haja com H é do verbo haver. Aí ela, tá, não sei o que e tal. Mas eu tenho intimidade e a forma como a gente aborda também de uma forma dessa. Fala, não, eu também acho isso feio, mas olha, é assim que escreve certo. E ela sempre fala, ai, obrigada por me corrigir. Eu também corrijo um pessoal lá do trabalho que me manda a gente junto o tempo inteiro. Eu falei assim, que bom, né? E assim, tomar esses cuidados e ir dando uns avisos para as pessoas. Desde que de uma forma sutil. Também, né? Depende de quem recebe também. Eu não ligo da pessoa falar comigo, igual essa minha amiga mesmo, que ela é super coisa. Ela vem embora comigo e fala, não, obrigado. Na mesma hora eu fui lá, corrigi, falou, não, obrigado por você ter falado. Ela, não. E a gente fala uma pra outra. Então, assim, não tem problema nenhum ter falado. Eu falo com um amigo meu que tá postando em rede, ele me fala, ele, nobre, valeu, nobre. Porque a gente já tem essa. A gente tem que, na verdade, a gente sente como um cuidado um pelo outro. Né? Sim. A pessoa vê que isso é um cuidado, que não é uma afronta, ou a pessoa tá... Não, a gente está falando como um cuidado, que é melhor do que não falar. Né? Eu sinto assim. Se você não fala, você está deixando a pessoa se expor de maneira errônea. E quando a gente está falando é porque a gente está querendo que a pessoa melhore, né? Melhore aquela forma. Que dicas você daria, então? Que eu vejo muito que as pessoas, elas hoje estão buscando muita informação aqui, né, muito aqui no Instagram, muito em leituras curtas, escutando muito podcast. Eu acho que é muito bom podcast, eu mesmo estou gravando agora, mas aí para escrita não é uma coisa que facilita, porque continua muito na audição, então você não vê como escreve a palavra. Eu acho que a leitura é muito importante, eu adoro ler. Eu acho que isso faz a gente bons escritores, né? Então, assim, eu acho que isso é dica das antigas, né? Assim, quem é bom leitor, é bom escritor, né? Com certeza. Mas os jovens hoje estão muito preguiçosos para ler. Muito preguiçosos. Olha, sabe por que eu vim para a mídia, para a rede social? Porque os meus jovens, meus alunos falam, não, professora, a gente adora seus posts. Mas você podia gravar vídeo? Porque vídeo a gente escuta. Você podia gravar vídeo daquilo que você escreveu, você podia gravar vídeo pra gente escutar. E a gente, o ser humano também é muito visual, né? Olha, dentro do Instagram, eles podem seguir páginas que deem dicas, inclusive a do cursinho. A gente dá dicas de português, né? Então, é uma forma, a pessoa pode salvar aqueles posts e aí quando ela tiver alguma dúvida, ela consultar. É uma forma simples. E tem várias outras estratégias, porque tipo, toda vez que você tem uma dúvida, consulta. Né? As pessoas têm muita preguiça hoje de consultar. Né? Isso, eu falo assim, gente, hoje é tão mais fácil, né? É só você abrir uma outra aba no celular, né? É só você abrir uma página no computador. Na nossa época, a gente tinha que chegar em casa, abrir um dicionário, né? Pesquisar no dicionário aquela palavra, e às vezes a palavra ainda nem tinha sido dicionarizada, e aí a gente fica sem saber ainda como que é. Né? Hoje é muito mais fácil. Tem dúvida? Consulta, né? Pergunta para alguém. E eu acho que vai muito do outro hoje também fazer a correção de uma forma sutil, né? Virar e falar assim, olha, cuidado, essa palavra escreve dessa forma, mas eu também cometo erros, me avisa se eu fizer alguma coisa que você vê que também está errado. Né? Então, mostrar que você está aberto para essa troca, mas buscar também conhecimento. Eu acho que os jovens hoje, eles têm muita fonte de conhecimento, né? O Instagram nunca produziu tanto conteúdo, o YouTube também, então a gente nunca teve tanto conteúdo de valor gratuito para eles. Gratuito. Né? Então, assim, eles podem aprofundar e mergulhar nisso, né? Então, tem muita coisa, mas eu acho que a primeira coisa, a mais importante de todas, é eles quererem. Isso é querer. E reconhecer, né? Reconhecer que a gente pode ter deficiências, né? Porque eu também tenho dúvida, né? Tem a nova ortografia, mudou tudo pra gente. Eu vou corrigir uma redação, eu tenho dúvida no hífen, eu vou e consulto. Eu tenho dúvida se aquela palavra está ali no sentido correto, eu leio 50 sentidos da palavra para poder verificar. Por que o aluno também não pode? Né? Naquele momento, o aluno, a pessoa, né? Também verificar no momento de dúvida dela.
Não, é né? engraçado que eu dava aula, né, no curso superior, e às vezes vinha uma palavra, constantemente uma palavra errada, que eu falava assim, gente, é possível. Eu tinha dúvida se eu estava escrevendo a palavra certa, de tanto que vinha uma palavra escrita errada. Várias vezes eu escrevi assim, falava assim, gente, eu devo estar com algum problema, né? Eu juro, várias vezes eu consulto, até hoje eu consulto. Então, eu acho que as pessoas acham que é vergonha consultar. Eu acho muito mais vergonha escrever errado, publicar errado, fazer errado, que consultar. Aqui, Sim. eu dei uma live ontem sobre isso. É a questão da vulnerabilidade. É olhar para você e falar assim, uai, eu não sei. É muito melhor eu olhar para mim e falar assim, eu não sei escrever sobre isso, ou falar sobre isso, e aprender sobre isso. É muito melhor eu falar, não, eu não sei, eu estou no processo de aprendizado, eu vou aprender, do que eu falar, eu sei, vou lá e faço errado. Né? Aí é Com ter certeza. humildade para reconhecer que eu não sei e eu tenho que aprender. E eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm hoje, né? Porque eles vivem num mundo de pessoas tão perfeitas, De né? Que sabe essas tudo. pessoas praticamente sabem tudo, são tão perfeitas que para eles assumir que eles não são perfeitos, que eles têm dificuldades, que eles não são seres, né? Que conhecem tudo, é uma dificuldade muito grande. Mas isso que você falou várias vezes, nós professoras de redação discutimos assim, fala, nossa, tá parecendo tanto essa palavra errada que às vezes eu tenho até que olhar no Não dicionário como é? é que escreve. Eu falo, Quando eu será que eu corrijo que tô prova, errada? eu corrijo a prova e ficava assim, gente, será que eu estou errada? Eu olhava e falava assim, não, eu devo estar errada, não é possível. Eu vou lá e falo, ah, não, é eu mesmo. A gente chegava até a achar que eu estava errada, porque não é possível. Aí eu consultava lá de novo. Várias vezes. E outra coisa é assim, a gente está vivendo um mundo já há bastante tempo, principalmente né, com essa era da informática e tal, a gente tem informação demais, conhecimento de menos. São coisas completamente diferentes. É uma Sim, geração de muita informação e pouco conhecimento. Informação eles têm demais. Mas conhecimento não é uma geração que conhece muito. Para você conhecer muito, você tem que experienciar. Você tem que aprofundar, uhum. né? Você tem que ler Aprofundar. sobre o conteúdo. Aprofundar. Uma coisa é eu ler sobre tudo, outra coisa é aprofundar sobre tudo. Concorda? Sim, Você tem que com aprofundar sobre certeza. tudo. Então, assim, para eu falar, ah, não, eu sei sobre tudo. Não, você não sabe sobre tudo. Você leu, ouviu falar, passou uma, né, rodou lá na sua linha do tempo, lá rodou, você viu, mas você aprofundou sobre aquele conteúdo? Para aprofundar, geração mimada, alguém falou isso. Não, nem sei se é uma geração mimada, não. É uma Não, geração de olha, eu vou muita falar informação. muita informação É muita e informação. pouco interesse, eu acho, sabe? Exatamente. E eu acho muito preguiçosa. Eu acho que é uma geração preguiçosa, Com porque muita está coisa. acostumada. Com E tudo eu não pronto. falo a idade mais nova. Eu falo meu pai. Meu pai é o cara das fake news. Entendeu? É o cara que recebe fake news e repassa. Porque ele não pega e lê aquela informação, né? E não aprofunda Procura naquilo e saber. verifica se é verdadeiro, né? Uhum. Então, assim, a preguiça das pessoas, né? Só reposta, só repassa aquilo e fica no superficial, fica na Não, manchete, né? Fica é, ali no título, não né? Não aprofunda. Não é aprofunda. conhecimento, a mesma coisa, é conhecimento. Então, por exemplo, no caso aqui, porque, né, esse meu negócio das profissões. Vamos voltar lá na sua história. Se na época lá da diplomata, você viu um diplomata, mas você não chegou a procurar um diplomata, aprofundar, saber quanto que ele ganha, qual que é a dificuldade. Não procurou, né? Você não entrevistou um Olhei. diplomata. Ah, procurou? Não entrevistei, mas eu cheguei a olhar no YouTube sobre pessoas falando sobre carreira. Eu pesquisei um monte na época. Eu olhei salário, olhei carreira, olhei as dificuldades. Tanto que o meu motivo maior de desistir da carreira foi eu escolher que eu queria ter uma família com raiz. Porque eu tive contato com amigas que eram filhas de diplomata. Eu não tinha conversa com o pai delas. Mas depois eu vivi isso. Eu falei, gente, eu não tenho mais contato com aquela minha amiga Uhum. porque ela vivia de um lugar para o outro. Na nossa época não tinha essa comunicação tão fácil, né? Uhum. E simplesmente se perdia. Mas os meninos hoje não buscam conhecer assim a Ah, profissão não, a é isso que eu ia fundo, te né? falar. Então, por exemplo, no processo de orientação profissional que eu faço, qual a parte mais importante que a gente faz, que é o início, que é do autoconhecimento, e essa é uma questão. Por exemplo, se família é um valor seu, e numa das carreiras que você está buscando a família está dos seus pilares, e você não quer abrir mão dela no momento, então diplomacia é uma carreira que talvez no momento você não quer abrir mão. Por exemplo, tem uma menina mesmo que está terminando um processo agora, que ela estava entre duas carreiras, ela vai fazer as duas, vai fazer o curso igual a você. Uma das carreiras, ela teria que sair de BH no momento.
ela colocou ela como segundo plano, porque ela vai se preparar para sair daqui uns 5 anos. Então, ela vai fazer uma Sim. carreira agora, para daqui 5 anos ela estar preparada emocionalmente para sair daqui. Porque a outra carreira é só saindo daqui. Porque BH não tem. Ela conversou com vários profissionais e uma dessas pessoas Sim. que teve sucesso falou com ela, só você saindo de BH. Então, assim, eu tô falando, você tem que conversar com o profissional. Porque a profissional dá a cara na tapa, fala, olha, tem que fazer isso, não é fácil assim, qual que é a sua realidade? E as pessoas trocam. E aí é isso que é importante. Porque uma coisa é você conversar com escutar do YouTube, igual você falou, você viu a realidade dos pais. Então, você chegou próximo, querendo ou não, você viu como é que funcionava a realidade. Sim. Outra coisa é a pessoa só pesquisar na internet. Só pesquisar na internet ainda está longe. Você não conversou com as pessoas, né? Você, pelo menos, vivenciou a realidade da família dessas duas pessoas. Que isso faz muita diferença. Esse contato que eles têm, né? Que é o que eu tô querendo que as pessoas tenham aqui, né? Durante essas semanas, assim. De fazer perguntas e tal para essas pessoas, né? Para ter oportunidade, né? De quem não pode pagar o processo. E aí, para ter a oportunidade de saber um pouquinho da realidade Inclusive, de tem cada um alguns deles. meus amigos, gente, se quiserem saber sobre ser psicólogo ou sobre ser professor, podem ter. De orientação, eu sou mais medicina, você falou, né? Ei, Dani. Pois é. A maioria meu é mais medicina. Porque é muito importante, porque a influência também faz muita diferença, né? Você contou da sua história, você ainda foi feliz na sua escolha. Sim. Mas tem gente que não é feliz. Tem gente que está fazendo transição de carreira aí com 40, 50 anos. Por quê? Porque não é Sim. feliz. Ficou porque ainda teve um bom salário, porque aí casou, porque tinha que sustentar a filha e tal, mas é infeliz ainda. Tá aqui fazendo transição de carreira, porque tá infeliz. Ficou porque a empresa era boa, ficou porque agora mesmo, mais que nunca, a pessoa tá mais infeliz ainda, porque a empresa era muito boa, porque os colegas eram bons, mas está trabalhando dentro de casa hoje. Ou detesta o que faz. Aí tá tendo... Olha lá, a Raquel aí. Raquel é uma fofa. Raquel é veterinária aí, ó. Hoje ela mexe com constelação familiar. Tá aí, ó, falando aí. Ela foi a transição de carreira dela, assim. Mas sempre gostou de bicho, como ela disse. Nascerá feliz, mas fiquei mais. Nascerá, mas fiquei. Nasceu feliz, mas ficou mais feliz ainda. Ela fez transição de carreira. Começou como veterinária, era feliz, mas ficou mais feliz. E foi trabalhar com constelação, mas ela já era feliz. Tem gente que não. Então, por isso que é importante. Lógico, a cidade deles é muito difícil escolher. Eu falo, jovem com 17 anos, falar assim, escolher pro resto da vida. Isso. Você não tem nem 30 anos. Você não tenho, mas obrigada pelo elogio. Eu vou gravar isso aqui para quem fala da vida. Vai ficar gravado, você pode escutar quantas vezes você quiser. Você tem cara de novinha. Mas eu sempre falo isso também. Né? Existe uma pressão social, uma pressão dos pais também de você tem que escolher o curso pro resto da vida. Não é pro resto da vida. Eu sempre falo assim, você vai fazer uma escolha que agora, por exemplo, vai fazer orientação? Agora, dentro dos seus valores, da sua realidade, das possibilidades, essas são as melhores opções para você, hoje. Não é bom você escolher o curso que tá dando dinheiro agora. Tá dando dinheiro agora, mas amanhã pode não dar dinheiro. E sempre vai dar dinheiro se você for melhor, o que você gostar, o que você amar, que você tiver dom. Né? Que você, de acordo com a sua habilidade. Ele vai dar dinheiro hoje, vai dar dinheiro amanhã, vai dar dinheiro daqui a 20 anos. O meu dá dinheiro para mim desde que eu formei. Tem 25 anos de formada. Então, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ter habilidade e amar aquilo que você faz. Né? E eu falo muito isso com os meus alunos, porque, inclusive porque eu tenho, né, um grupo muito grande de medicina, né? Eu falo muito com eles que vários eu acho que estão ali por causa da idealização do curso. E vão ter ótimos médicos, vão ter péssimos médicos. Exatamente. Eu acho que podem ser infelizes, né? A minha mãe era médica e ela não era a pessoa mais feliz do mundo dentro da carreira dela, né? Mas ela não tinha opção, ela não conhecia as opções, na verdade. Ela simplesmente seguia o meu tio mais velho na época, né? Então, assim, era aquela coisa. Minha família, né, é uma família muito humilde. A minha mãe foi, meu tio, né? Foi o primeiro a entrar na universidade, a minha mãe é a segunda, né? Que era a segunda mais velha. Então, assim, super. Veio do interior pra cá, estudava de bolsa. Daquelas que, assim, usava o sapato com a ponta cortada para os filhos, os outros irmãos irem usando o mesmo sapato que cabia no pé de todos. Aí metade de manhã... Eu sei disso, meu filho. Minha mãe conta a história, a mesma coisa. Pois exatamente. Revezando sapato, isso mesmo.
E a minha mãe, ela, no final da vida dela, né, porque ela teve câncer e tudo, e ela culpava, inclusive, um pouco a medicina, sabe? Porque ela fez, na época, medicina na UFMG, né, ela passou, e na época ela veio para Belo Horizonte e estudou no Promove. O Promove tinha uma rixa com Pitágoras, e eram os dois melhores colégios da época. E aí o Promove pagou o vestibular para ela, porque ela era muito boa aluna, o vestibular da PUC. E aí ela foi, e ela passou em primeiro lugar geral na PUC. E podia escolher o curso, tudo pago e tudo, e aí ela podia fazer, ela optou por Belas Artes, e ela não fez. E ela falava, se eu tivesse feito Belas Artes, provavelmente eu não tinha ficado doente, provavelmente eu tinha tido uma vida. Então, assim, o tanto que, de fato, eu acho que reflete na pessoa o peso da escolha. Pensa que a maior parte do dia da gente, no mínimo, a gente está, no mínimo, tá trabalhando. Trabalha 8 horas. Pessoa que trabalha só 8 horas. Mas no de almoço, faz uma para ir para voltar, a gente está aí no mínimo 12 horas por dia por conta de trabalho. No mínimo. E a gente dorme 6, pelo menos, dorme né? 6, então você está aí 20 horas do seu dia por conta disso. E aí? Se você é infeliz? Quiser passar metade da sua vida infeliz? Entendeu? Eu sempre falo isso. E voa, o tempo voa. Pensa nessa pandemia. E eu falo muito com os meus alunos para eles refletirem sobre a escolha deles e se de fato aquilo é a única coisa que eles se veem fazendo. Porque vários, inclusive, já passaram vários pela escola e vários já mudaram, inclusive, de profissão e de escolha. E eu tenho amigas que ficaram 4 anos né, depois da escola estudando e depois foram fazer arquitetura e ficaram tentando passar em medicina porque tinha a idealização da medicina. Eu tenho uma aluna de francês que ficou, acho que foi 3 anos tentando medicina e hoje é feliz em direito, sabe? Então, assim, eu às vezes tem que se encontrar, idealiza. Sabe? E não enxerga as oportunidades. Idealiza pela influência do meio. Mas você pode ganhar tanto quanto um médico, sendo um arquiteto, um bom advogado, um artista plástico, um músico, um psicólogo, mas sendo aquilo que você nasceu para ser. Você só tem que se descobrir. Sim, com certeza. Entendeu? Eu sempre falo isso, só tem que se descobrir. E aí a influência, eu falo que assim, tem várias pessoas influenciam, mas a maior influência tem que ser você. E aí, por isso que eu estava falando dos 17 anos, que não é um curso para o resto da vida. Eu vejo, porque eu dou aula no ensino superior, né? Tanto de gente que eu vejo no primeiro período assim, na psicologia, eu lembro como se fosse hoje. Por que você escolheu psicologia? Eu sempre fui da psicologia. Aí eu estava assim, eu tentei odontologia, não deu. Tentei fono, não deu. Todo mundo tentou várias áreas da saúde, não passou, estava na psicologia. Metade da minha sala foi assim. Metade. Aí caiu na psicologia. Tentou medicina, não deu, foi na psicologia. Tentou neuro, não deu, foi na psicologia. Sempre na área. Os que eu dou aula na área de gestão, né? Foi fazer administração, foi fazer sempre alguma coisa para ter curso superior. Então, assim, 10% das pessoas estão ali porque escolheram aquilo que está ali. Metade do curso, metade da turma já desistiu. Forma lá 30% de quem entrou. E eu vou te falar uma coisa, e é o problema do Enem hoje. Eu acho que é o grande problema do que a gente tem no Enem hoje. Porque a pessoa, ela aplica depois da nota. E aí várias pessoas que têm, né, uma visão menor de mundo querem só estar dentro da faculdade. E aí eles entram em qualquer curso que a nota deu. E aí não no curso que vai fazer eles felizes. Então, eu acho que é um problema agora com o Enem que é muito grande. Eu falo com os meus alunos, gente, se for o que vocês querem, tentem mais um ano. Eu não, assim, não vou falar que não custa nada, porque tem custo, né? Mas vale a pena, não precisa ter pressa. Essa coisa de, porque eu preciso formar com 20 anos. Gente, não tem isso. Com 22 anos, sabe? Não existe. Não tem que ser com 17, não tem que ser com 18. Vai trabalhar um ano. Vai trabalhar com 18, você não está perdendo tempo, você está investindo um tempo para escolher a coisa certa. Se você entrar com 18, com 19, com 20, não tem problema. Você trabalha e vai fazendo cursinho, não tem problema nenhum. Desde que você escolha com muito mais segurança, mais maturidade do que entrar com 17 e depois desistir e começar tudo de novo, muito pior. Aqui vão derrubar a gente, faltam 50 segundos, deve cair antes. Fernanda, muito obrigada. Eu acho que dá papo aqui para metros e metros, a gente pode voltar a conversar depois, de novo. Obrigada por tudo. Gente, escutem as dicas dela. Obrigada, pessoal, por estar aqui. Quem quiser assistir as outras que ficaram salvas aí, segue a Fernanda lá no Pontuar.
A público da Fernanda, se quiser, me segue lá também. Obrigada por tudo. Vai ficar salva a live e eu compartilho com você, tá? Eu que agradeço, Dri. Obrigada. Obrigada a você. Adorei te conhecer, sua história. Adorei. Obrigada demais, tá? Um beijo. Obrigada pelo convite. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.